Agora, quando você, né, não se percebe, não se reconhece, não você apenas está ali, né, para corresponder às suas necessidades, né, ou seja, as necessidades do outro, né, eu acho que é um grande problema. Fala pessoal, tô aqui hoje com a psicóloga Tatiana Manduca. Ela lançou um livro que chama Valida-te. Então a gente vai conversar sobre autoestima, sobre validação, sobre agradar o outro, agradar você mesmo. Uma conversa muito legal. Se você gostar dessa conversa, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhe aí com o pessoal, com quem você conhece, beleza? Eu vou começar a colocar as conversas também no Spotify, não tava lá. Então você pode procurar por Trocando Ideia no Spotify, que você vai achar lá, tá? Vamos pra conversa. Tati, obrigado. Primeiramente, obrigado por participar aqui. Eu que te agradeço, querido. Muito feliz de É uma poder. honra estar aqui. Ah, é? Oh, que legal. É uma honra pra mim também. Muito feliz Estamos honrados. de poder ter essa conversa com você. Queria começar falando do seu livro. Você acabou de lançar esse livro, né? Valida-te, certo? Eleve a consciência sobre si, sobre o seu valor, acolha e enfrente as suas vulnerabilidades. O que é se validar? Bom, Por que eu boa tenho pergunta. que Por me que que é validar? importante, né? O que É, que acontece, né, se eu não me reconheço, se eu não conheço de mim, se eu não percebo quem eu sou, se eu não se eu não compreendo como é que eu me implico no meu sofrimento, desde as histórias mais inaugurais, né, dos meus cuidadores, pai, mãe ou cuidador, né? Sabe aquelas lembranças que a gente tem que às vezes dói, né? Que são memórias que são revividas diante dos afetos no presente. Então, valida-te a isso. É a gente compreender quem nós somos, né? Qual é a bagagem, né? Dentro de tantos afetos que a gente vive. Então, que bagagem é essa que a gente traz desde aí, né? Da nossa infância, porque a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. uhum, E que implica na nossa vida, nas nossas repetições, nas nossas defesas, nas nossas fantasias nos dias de hoje. sim. Então, validar é entrar em contato com quem eu sou, né? Como eu me implico no meu sofrimento, né? Que afetos que decorrem das experiências da minha vida, que muitas vezes faz com que eu não me valide, faz com que eu não acolha as minhas vulnerabilidades, os meus medos, as minhas inseguranças. Muito legal. Porque quando a gente pensa em validação, vem na minha cabeça uma questão de um selo, né? Geralmente, quando a gente vai validar algo, validar um produto, aí tem uma empresa que avalia aquele produto e aí ela dá um selo de validação, né? Ela legitima. Isso. Então, pelo que eu tô entendendo, na tua cabeça, esse processo é da pessoa validar ela mesma. É dela dar verdade, né, a tudo que acontece diante do que ela sente, né, porque a Legal. gente acaba não dando verdade, a gente não legitima, né. Você pode ver, é muito comum, até mesmo nos jogos de romance, né, de encantamento, né, então, é muito comum escutar: "Ah, mas daí eu tô afim". Não, mas eu não posso falar que eu tô afim, porque se eu falar que eu tô afim, daí o outro vai entender que eu tô afim, e daí vai interpretar de uma tal maneira, Uhum. e uma série de confusões aí, porque a gente não legitima de fato, né, quem somos nós, os nossos desejos, os nossos interesses, as nossas vontades, o que a gente quer, Sim. e a gente se perde muito, né, diante disso. Mas vale a pena ser verdadeiro? Por que que eu tô te perguntando isso? Parece que o jogo social, ele já virou a forma mesmo de se relacionar, né. Por que que acontece? Qual é o risco que se corre? Porque esse que tenta jogar pra parecer mais interessante, fingir que é ocupado, demorar Que pra a nossa sociedade valoriza isso, né, isso. ter 3 celulares e tá super É, ocupado e fingir que é ocupado, demorar pra responder, nã-nã-nã. Ele acha que isso, o levará a ter mais sucesso. Talvez, dependendo de quem é o outro, até o leve mesmo. Então é engraçado, porque assim, a pessoa ela tem que estar tão certa de si, que ser verdadeiro pode ser que te faça perder também, né.
Então, eu fico pensando, né, que consciência que você tem de si e o quanto você pode, né, entrar numa cilada, Bino, diante daquilo, né, que você, sabe quando a gente se perde, né, quando você acredita muito numa verdade, né, seja ela criada, fantasiada, ideal, você se perde, né? Certo. Você tem uma certa dificuldade de recentrar, de saber quem é você, né, de saber quais são as suas escolhas, como é que você se implica naquilo que é desejo e enfim. Então eu fico pensando que entrar em contato com isso, eu penso muito como sabe, na terapia ou qualquer processo que faça você entrar em contato com você. Porque a gente dá inúmeras justificativas. A gente se apaixona até, né, pelas nossas defesas, as nossas fantasias, né? De uma maneira também que faz com que a gente entre em sofrimento, né? Então, lidar com aquilo que é real é custoso, mas não lidar pode ser trágico, né? Porque você vive nessa fantasia, vive nessas idealizações. Como, por exemplo, a que você falou agora, né? Numa sociedade que hipervaloriza, né? Estou ocupado, pessoas correndo de um lado para o outro, mas não sabe para onde vão, né? Aham. No qual se é valorizado, Porque né? A qualquer hoje custo. tem a tal do, que até aqueles caras coach fala muito isso, a tal da escassez. Que parece que o ser humano se interessa por aquilo que é escasso, né? Aquilo que não está disponível o tempo inteiro, que você não tem acesso tão fácil, né? E aí tem gente que se finge escasso para tentar parecer mais interessante, né? Que aí é essa coisa, assim, traduzindo, demorar para responder, falar que não pode. Eu não consigo ser assim, mas eu não sei até onde isso me prejudica. Será que eu acho que a tensão filosófica aí é ser verdadeiro consigo, Eu acho que ou isso é inegociável, né? não Com você é é, inegociável. tipo Mas não tá assim, pronto, não tá dado, isso, né? Vai lá e se implica para você saber mais de si, né? isso. Porque a gente se defende. Porque às vezes ser verdadeiro talvez te faça O que é ser verdadeiro, né? Talvez. Mas vamos pensar, né? Eu gostei de onde você foi. Você ser foi para um verdadeiro ponto. pode te tornar menos interessante para algumas pessoas, não sei. Então, aí talvez você pense e repense, né? Para que pessoas, né? Você não vai agradar todo mundo. Isso. Eu acho que assim, nessa tentativa de ficar nesse tipo de padrão, né? Na tentativa de você se Querer agradar todo mundo. desvitalizar, é isso, né? Você esvazia, é como se você fosse esvaziando, sabe? Quem você é, a sua identidade, a sua autenticidade, para que você possa corresponder a uma servidão absurda do mundo, dos padrões, daquilo que é aceitável, daquilo que é preciso, faz desse jeito, faz daquele jeito. Uhum. Eu acho que não se trata muito disso. Então, eu acho que você vai perdendo muito de si. Né? Será que para que agradar todo mundo? Para que ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar? Né? Eu acho que não se trata disso. Muito Para que bom. você possa pensar nisso, você precisa entrar em contato com você. Porque isso tem tudo a ver com o seu livro, validação. Porque então nesse pensamento a validação é a validação que vem do outro, né? E a validação que vem do mundo, da multidão. Agora a gente tá muito nessa coisa de ter muitos seguidores. É, então a validação a maioria das pessoas busca validação externa, Isso, né? ótimo. E para conseguir a validação externa, já tem quem tente te ensinar o caminho. Que talvez tá um pouco nesse lugar do coaching, e várias outras coisas que fala, ó, faz desse jeito assim, assado, faz assim, assado. Tudo para conseguir uma validação externa, né? Agora sim, é uma hipocrisia a gente dizer que a gente não espera, né, o reconhecimento do outro, né? Uhum. Mesmo porque desde o bebê quando nasce, né? Sim. O bebê não existe se não tiver um cuidador, né? Então, a gente se relaciona, a gente se conhece através do outro, Sim. né? Quando eu brinco, olha, Má, e fala alguma coisa, algum adjetivo, brinco com essa Sim. situação toda, você, nossa, ela viu algo em mim, tem alguma coisa aqui que eu desconheço ou eu legitimo em mim. Então, eu acho que a gente se conhece sim pelo outro. O problema é quando a gente espera essa validação demasiada do outro em detrimento de você reconhecer quem você é.
né? Em detrimento de você, ou melhor, né? Anulando quem você é, Sim. né? Se mantendo aí quase que, né? Aquela coisa para se encaixar e ao que o outro espera de você o tempo todo, a todo custo, que daí é muita coisa. Sim. Então, primeiro a gente precisa do outro e a gente se reconhece pelo outro, né? Isso tem a ver com as nossas experiências de amor, inaugurais de amor, né? Agora, quando você, né, não se percebe, não se reconhece, você apenas está ali, né, para corresponder às suas necessidades, né, ou seja, as necessidades do outro, né? Eu acho que é um grande problema. Eu tenho que querer, do seu ponto de vista, talvez do ponto de vista da psicologia, é mais importante agradar a mim mesmo ou agradar o outro? Ou essas coisas têm importância igual? Tipo assim, existe uma dimensão saudável no querer agradar o outro? O que você acha? Daí vem a psicóloga, né? Não, é bom te ouvir. Vamos lá, vamos chegar, Olha, vamos então, brincar. é porque assim, a gente não tá isolado no mundo, né? Então, quando o sujeito diz assim, eu tento me agradar o tempo inteiro. E independente do que vão achar, né? O que é se Isso, agradar, né? Acho que a gente porque tem essa fala, você sabe, né? Tem gente que fala, não tô nem aí porque os outros pensam, né? É muito comum, né? Tipo, galera bem resolvida e tal, que eu desconfio disso aí. Mas tem gente que fala isso, né? Não, eu não tô nem aí pra o que todo mundo pensa, eu faço o que eu quero e tal. Só que acontece, você não tá nem aí pra o que todo mundo pensa, também te traz perdas, entre aspas, né? Porque vamos supor, um exemplo besta. Um grupo não gosta de quem usa camiseta vermelha. Aí você usa camiseta vermelha porque você gosta. Logo, você não tem aprovação do grupo. Tipo assim, eu acho que a gente vive nessa tensão o tempo inteiro, né? Isso. Isso tem a ver, né, com as estruturas. A gente é um ser que tem a necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser amparado e de ser reconhecido. Ponto, né? E aí, à medida, né, o como é que a gente vive, né, nessas tensões e nesses dilemas que é do relacionamento humano, é, é a experiência que você vai constituindo e se constituindo, né, a partir dela. Então, primeiro, nós temos essa necessidade, De agradar o legal, outro, né? né? Temos uma necessidade de pertencer. Né? Agora imagina só uma pessoa com uma necessidade de pertencer muito grande, uma necessidade de ser amada, que ela acaba sendo anexo ao outro, ou seja, ela perde a sua própria, vamos dizer, né, tá ali Identidade. perto, identidade, dignidade, né, pessoalidade, autenticidade. Então eu acho que a questão tá aí, né? Não faria, talvez não seja limite, mas, né, quando é que você se perde para satisfazer as necessidades do outro? Né? Quando é que você passa de existir, você tem um esvaziamento de si para agradar, para ser Entendi. anexo. E muitas vezes essas pessoas, né, e aqui eu vou falar não somente, né, de mulheres, entram em relações que são relações destrutivas, que são relações entre essa pessoa se ver disponível o tempo inteiro para o outro. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que às vezes andam de camiseta, staff, posso ajudar? Né? Que elas estão sempre em busca da validação externa. Que elas estão aí, sabe, Muito bom esse exemplo. E isso tem a ver com isso que a gente está dizendo, com essa servidão, né? Então eu preciso caber nesse lugar, né? Eu não me reconheço, eu não me vejo. Por isso que penso que pensar sobre isso, elaborar sobre isso, porque essas pessoas também sentem o vazio, sentem a angústia, né? Sentem uma série de inquietações e mal-estar, né? Mas tem muita dificuldade de pensar sobre isso, o motivo, né? E é um período onde a patologização, né, tá aí, né? Então, dá-lhe medicação para tamponar esses vazios Tipo aí assim, e essas eu posso angústias. querer pertencer e agradar o outro, mas não. Isso não pode fazer com que eu deixe de ser eu mesmo, né? Vamos pensar assim, você pode, desde que você não se torne um anexo dele.
né? Você tem a sua vida, você tem o seu jeito de ser, você tem a sua bagagem, você tem as suas experiências, você tem o seu jeito de andar, você tem o seu jeito de sorrir, você tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de escutar, né? Então, olha como é importante, né? Você é um ser, né, dotado aí de suas capacidades, da sua vida, das suas experiências, e o outro é o outro. Né? Me lembra aquele livro, né, do Silverstein, da parte que falta, né? Que legal, a gente É. pode rolar junto, mas Uhum. ninguém tá aqui para tamponar as suas faltas. O outro não tá aqui como um reservatório de necessidades afetivas também para cumprir aquilo que você deseja dele. Tá, gostei. Indo nessa mesma linha, autoestima. Autoestima. O que pra ti é ter uma autoestima boa? Vamos pensar, eu costumo dizer que assim, aí aquele papo, sabe? Você já deve ter escutado, né? Ai, psicólogo adora falar da infância, né? Já ouviu falar isso em algum Uhum, momento? uhum. E na verdade não tem a ver que psicólogo gosta, né? De falar da infância. Tem a ver que as nossas primeiras experiências, elas são inaugurais, né? Então elas se inscrevem, né? Através dos nossos afetos. Lembra assim, você já foi num show de um artista que você gosta muito. Então a primeira vez que você vai no show, tem aquele frenesi. Aquela experiência é marcante, o afeto é marcante. Você pode ir pela segunda vez, mas vai ser diferente. Não vai ser que nem a primeira. Então, as primeiras experiências, elas são dotadas de afetos, né? Isso dá para a gente explicar por que, né, nós, psicólogos, a gente vai olhar ali para as experiências inaugurais, por exemplo, de amor. Como é que você aprendeu a ser amado? Né? Então, tem a ver com essas experiências. Quando é que você aprendeu a ser cuidado? Né? Olhando para suas experiências amorosas, né? Quem foram essas experiências? Como que se deu isso? Então, quando a gente olha para esse contexto, dá para você pensar que tem muito a ver, né, com aquilo que a gente teve de experiência inaugural desde a infância, né, até a fase de hoje. Então, a autoestima tem a ver com o seu Então, histórico tem a também. ver com exatamente como é que você aprendeu sobre o amor. Né? É um dos casos do livro, né? Vamos pensar, para ficar mais fácil a gente pensar um pouco sobre essa linha, né? Que é a Danila. A Danila aprendeu, né, o amor de uma maneira muito precária, né? Então, a mãe dela sempre dizia, eu bato porque eu amo. Eu te bato porque eu amo. Porque senão a vida ensina. Através disso, a gente pode pensar, né, como a Danila foi acreditando na precariedade do amor e que o amor tem a ver com isso. O amor tem a ver com agressão. O amor tem a ver com marcas, né? E toda a história da Danila vai caminhando um pouco por aí. E a Danila vai encontrar o que nas suas relações, né, amorosas? Ela vai buscar um pouco desses afetos que foram vividos, né? Não de forma consciente, mas de maneira inconsciente. Então ela vive ali dentro da história, né, os dilemas, mas tem a ver como é que muitas vezes a gente repete os afetos, né, sem que saibamos o porquê. Né? Sabe aquela história, eu costumo dizer assim, né? Eu já ouvi muito, né? Ai, mas eu tenho o dedo podre, né? E o que tem a ver com isso? Né? Tem a ver que você escolhe, né? Você tem aí, né, a parte da escolha amorosa tem muito a ver com o seu repertório afetivo. A maneira como você se percebeu amado, se viu amado, se sentiu amado. Né? E também, por mais que, né, você escolha uma pessoa, você é como se você fosse colonizando essa pessoa, transformando aquele novo em um mesmo. Entendi. Então, a autoestima tem a ver com você se sentir amado ou não? Tem a ver com amor, tem a ver com cuidado de si, né? Quanto você se percebeu amado, como você se percebeu cuidado. E Isso tem a autoimagem? ver com autoimagem, tem a ver com a imagem. Né? Autoimagem Tem é a aparência. ver, é aparência, tá? Não se trata. E o autoconceito, que também ampliando um pouco isso, tem a ver com aquilo que a gente acredita sobre nós. Então, tipo assim, se achar bonito ou se achar feio é autoimagem. Se achar aparentemente, pois é, né? Não dá pra gente pensar que a autoimagem não venha da condição de você se perceber, dos afetos, né? Vamos supor, Porque olha a como pessoa tem que distorções de percepção. vamos tentar então trabalhar num caso real. A pessoa que se acha feia,
ela tem uma autoestima baixa e uma autoimagem? É isso ou não? Isso. A gente pode pensar que a autoimagem é um desdobramento da autoestima, tá? Tá. Então vamos pensar como a autoestima está relacionado, né, àquilo que você acredita, está relacionado a quanto você cuida de si, está relacionado a como você se sentiu cuidado também, ao valor que você coloca sobre si, e isso tem a ver também com a autoimagem. Tá. Entendi. Então, essa pessoa que não se acha bonita, isso pode mudar. Pode, né? Assim, a gente pensa que assim, nada é irrefutável. À medida que você começa a conhecer mais de si, isso com certeza, né? Porque eu já Transmuta, vi, transforma em eu você. já vi gente que tá dentro do padrão de beleza da sociedade e não se acha bonito. E eu já vi gente que não tá dentro do padrão de beleza, mas se acha bonito, né? Uhum. Então tem muito a ver com a sua percepção sobre você mesmo, né? É, por isso que não dá para a gente colocar a autoimagem como autoestima, né? Agora dá para a gente colocar, sim, a autoestima, né, como uma soma de afetos diante das experiências que você viveu. Entendi. Então é uma coisa um pouco mais profunda, né? Quanto mais você vai conhecendo mais sobre si, né, quanto mais você vai percebendo, né, sobre, eu acho que a gente vive uma construção, né, para explicar um pouco sobre isso, acho interessante, né, essa movimentação, né, anteriormente, o que se valorizava, né, era a mulher com o cabelo liso, né, hoje em dia. Então, isso tem uma marca também, né, das nossas histórias, né, histórica, né, cultural. E eu acho que quando você, né, se coloca para saber, né, eu brinco com isso porque meu cabelo ele é cacheado, né, e há muito tempo fiz de tudo para deixar o cabelo liso, 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 porque tem a ver com eu não me reconheço, né, isso não é o bonito, não me via representada né, nos Naquele cabelo. lugares, enfim. E eu acho que quando você vai conhecendo mais de si, da sua história, o que tem a ver esse meu cabelo, como que é, e assim, né, isso é uma maneira da gente falar, mas tem tantas outras, né? Ou seja, o meu rosto, o que eu gosto, o que eu não gosto, mas eu acho que assim, tá para além da autoimagem, né? Tá muito para além da autoimagem. Porque é o que você tá falando. Engraçado como tudo isso gira em torno ainda do tema do livro, da validação. Isso. Porque é engraçado que no final vai ter essa discussão se a validação que sou eu que dou ou se é o outro, né? Porque é interessante muito essa coisa no artista, por exemplo, né? Porque o artista, ele pode fazer uma música que é maravilhosa, né? E pode ser que uma pessoa ouça e não goste. Então é engraçado como a vida, isso é uma coisa da vida. Como tem esse contraste entre a minha percepção e a percepção do outro. E se a minha validação estiver inteira no outro, eu vou ficar muito mal, né? Porque tem coisa que eu faço que eu gosto. Isso, né? E Como que- você mensura isso, E né? tem gente que olha e não gosta. Isso. E aí? Esse podcast eu gosto. É. Tem gente que ouve e não gosta. Ótima, mas boa, você foi para um lugar excelente. E aí, o que você faz com isso, né? Porque tem gente que pode, sim, diante do olhar do outro, né? Como se aquele, olha, não atende às necessidades daquele outro, Sim. né? Então eu me desqualifico, então eu me diminuo, então eu me apequeno, né? Porque eu quero, sim, né, estar ali dentro dos olhos daquele outro, né? Até tem pessoas que elegem aquele outro, Sim. né? Como algo que vai validar o seu trabalho. Eu acho que o caminho é esse, né? Quando você faz alguma coisa, né, que tem a ver com a sua autorrealização, né, que passa pela sua história, que passa pela valorização daquilo. Olha, eu gosto, né? Talvez, né, faça a gente pensar o quanto essa idealização que tem a ver com o mundo que a gente vive de ter aí 1 milhão de amigos, né, de ter das redes sociais, né?
eu acho que faz a gente entrar num vício de perfeição, né? Precisa estar perfeito, e o perfeito é o quê? É ter, né, viralizações, enfim, né? Isso. E aí, quando não tem, quer dizer O que não é problema bom, o né? problema é o Não, que não é o tem a ver. perfeito na nossa cabeça, né? Eu acho que é uma grande idealização também, né? Então, o que que acontece na idealização, né? Faz com que você não atinja esse ideal de perfeição. E daí, quando você não atinge esse ideal de perfeição, você pode se sentir um loser, um fracasso, desqualificado, apequenado, né? E dá-lhe frustração. A questão, quando você coloca isso só na mão dos outros, né? Você tem grandes chances aí de se frustrar. Quando você vê valor no seu trabalho, quando você sedimenta, olha, para mim é importante, né? E eu trabalhei muito, né, nessas questões, até mesmo com o meu livro. É importante para mim. Por quê? Porque tem um significado enorme dentro de mim, né? Não É. somente de democratizar a psicoterapia, de levar para as pessoas que talvez, né, ainda tenham aquela menção, nossa, vai lá no psicólogo, né, como algo pejorativo, né, como muitas vezes a gente já ouviu. Então, para que essa pessoa se veja representada e fala, olha, peraí, né? Não se trata disso aqui que eu escuto, né? Começa a lapidar suas É, próprias perguntas. eu acho que a gente precisa validar as coisas, as nossas coisas, e acreditar, né, que elas E como são que a gente dá verdade a boas. isso, Como? né? Se a gente coloca na mão do outro, como é que você coloca a sua É. vida, as suas experiências, a sua bagagem, as experiências que você tem de amor, de desamor, né? Enfim, é como se você pegasse tudo isso e colocasse na mão do outro. É. Faz sentido isso? Não faz. Quem dá a verdade é você, quem legitima é Sim. você. E é engraçado como aquela frase de que ninguém consegue agradar todo mundo é verdadeira, né? Tem É. coisas que eu acho maravilhosas. Sei lá, você pega o Anora Jones cantando Don't Know Why. Gosto muito dessa música. Tem dislike no YouTube. Tem gente que não gostou da Uhum. música. Pois é. E é engraçado, né? Gente, a gente é diferente. Talvez aquilo que faça com que você perceba no outro, né? Vamos pensar, um amigo, né? Que você tem muita intimidade, né? Então, quanto mais você tem intimidade, mais você se reconhece nele. Chega uma hora que esse amigo pode te frustrar. Aí vira um espanto, nossa, mas ele me frustrou, né? Como assim? A gente pensava igual, ó a fantasia que se cria. Né? Não pensava igual, você tinha afinidades com ele. Só que ele é um outro, diferente de você, tão faltoso, né? Tem todas as falhas, tem todas as faltas, né? Só que a gente ali romantiza muitas relações e tem uma dificuldade enorme de tolerar a frustração, de que esse outro é o outro, ele não é um outro de você. Legal. Você acha que sua experiência como psicóloga também, observando a sociedade, você acha que a maioria das pessoas é mimado? Porque não lidar com a frustração é ser mimado. Praticamente significa isso. Porque o que acontece? É um bebê que não consegue. Bebê é o exemplo de quem não consegue lidar com frustração. Se você tirar a chupeta da boca dele, ele chora até se pôr. Então, assim, ele não consegue lidar com nada que vai contrário à vontade dele, né? E aí ele vai aprendendo isso, mas no primeiro momento ele não sabe lidar com frustração, né? Ele pode aprender, né? Ele A pode depender aprender. muito dos modelos. Você acha que as pessoas, a maioria é mimada? Dá para pensar que a maioria é mimada. A gente pode pensar que tem pessoas, né, que criam um ideal grandioso, que se acham bastante especiais e não podem ser Mas isso frustradas é a maioria também. das pessoas. Não sei, eu tenho um pouco de medo, um pouco de ranço De afirmar? de generalizações, né? Por quê? Porque cada um de nós tem experiências tão diferentes, Eu né? também. Então, pessoas às vezes que têm assim vamos pensar, o mesmo perfil, né? Tem vidas, histórias, experiências, trajetos, sofreram pela falta de amor ou pelo, né? Então tem experiências tão únicas, né? Eu Que também o acho. comportamento pode parecer, né? Ou não tolera frustração. Cada uma a sua maneira, Eu acho mas que isso é muito eu presente não tolero a no ser humano. frustração. Porque assim, eu também acho que cada ser humano é um. Mas eu acho que algumas características, elas são muito presentes em várias pessoas. E É. não tolerar a frustração, eu acho que é uma. Agora a gente pode pensar em dois, né? Olha que interessante, né? Vamos
trazer aqui algumas dialéticas. Se a gente pensar que, né, tem pessoas que têm muita dificuldade de tolerar as frustrações, então coloca a culpa no outro, é o mundo, né? Horas é isso, Sim, horas é aquilo, e tem uma dificuldade muito grande de se responsabilizar. Né? Então eu falo que são aqueles famosos, né, ativistas de sofá, que fica lá e falando, apontando o dedo para todo mundo, né, expulsando todo o mal que tem em si, colocando no outro, porque tem uma dificuldade muito grande de reconhecer, sim. né, de se perceber. Apontar o outro tem a ver com tirar o foco de si próprio, né? Pois é, né? Eu expulso, isso não existe dentro de mim, existe só no outro. A maldade Sim, existe no mundo, né? Agora, tem também pessoas que diante da vida, né, diante das experiências, né, e tem diversos limiares, né, de resiliência, se a gente pode pensar assim, né, a capacidade de retornar diante de um trauma, de uma experiência difícil, e que de fato adoecem, né, e que de fato diante de uma experiência negativa, volta-se a um afeto que para essa pessoa é muito difícil lidar, né? E que às vezes cai num sofrimento, a gente não pode pensar muitas vezes, né, na agressividade punitiva, uhum, em suicídio e diante disso. Então, por isso que não dá para a gente generalizar, né? Cada um de nós, né, tem experiências muito únicas. A gente pode supor, mas a gente tá. nunca vai estar na pele daquele que sente, daquele que age. E aí, muito do que a nossa sociedade vive, né, que tem a ver com os haters, né? Tem a ver com aquilo que é julgamento. Ah, mas aquele ali, ó, é mimado pra caramba, né? Mas a gente tem uma certa dificuldade de olhar para ele como total, escutar. A gente está sempre pronto para falar. A gente é falação, falação o tempo inteiro. Só que a gente tem dificuldade de escutar, de ir lá e perguntar, e aí? Como é que você tá? O que está Sim, acontecendo? sim. Né? Então, esse tipo de sentenças, né, distanciam a gente do outro. Sim. Só que, eh, pelo que eu vejo, eh, me parece que a sociedade ela caminha para algo assim. E no que eu meço isso? Eu não sei se você acredita que a árvore é reconhecida pelos frutos. Então, o que tem acontecido? Por exemplo, no Brasil, uma das marcas do Brasil hoje em dia é a falta de diálogo, polarização, né? Principalmente na questão política. Aí a gente vê que foram estabelecidos dois lados, né? E um lado não escuta o outro, né? E nem tá disposto a dialogar. Aí a gente vê que quando um dos lados se posiciona, ele é atacado pelo outro, né? Isso revela pra mim uma dificuldade de lidar com o contrário, com a opinião contrária, com o É pensamento como se o outro estivesse diferente. ameaçando quem você é, né, Isso, diante daquilo. isso. E a falta de diálogo é exatamente para não ter energia, não colocar e não investir energia nisso, né? É, é uma atitude agressiva até, né? Então eu acho, pra mim, eu não sei aonde vai chegar isso, mas eu acho que a sociedade ela caminha pra uma questão dessa de não saber lidar com a frustração. Por exemplo, aplicativos que tiram rugas e manchas e tal, né? Todo mundo hoje em dia pega uma foto e aí antes de postar a foto, vai lá, tira as manchas, tira as coisas, tira tal. Dificuldade de lidar com a frustração. Mas É, isso também tem a ver, né, com aquilo que é, com a imagem ideal, né, daquilo que é perfeito. E eu quero parecer aquilo, né? Eu isso. quero me ver reconhecida naquele. Porque assim, isso tem uma dimensão boa. É a dificuldade de lidar com a frustração que nos movimenta. É isso que faz a gente sair do lugar. É, Claro, tem a ver, né? A é, falta é um mobilizador, isso, né? porque senão você não mudava de casa, não mudava de carro, não mudava de emprego, não mudava de nada. Agora o ruim é você não conseguir aceitar nada, né? Nenhuma frustração, né? E é tênue, né, essa coisa, né? Porque às vezes a vida vai nos decepcionar. Ah, muitas vezes, né? E ela, quando ela quer te decepcionar, ela é muito boa nisso. Ela é muito fera. Por causa que ela te arrebenta de um jeito que você não sabe o que fazer.
tira o chão dos seus pés, entendeu? É um filho que aparece com câncer. É você que acontece uma parada que você nunca imaginou que aconteceria, São as perdas, né? né? A pior Então, dor, né? é muito complicado, né? Como lidar com tudo isso, né? É. Tem uma maneira, né, da gente lidar com tudo isso, é a gente viver nesse momento, né? A gente, quando eu falo de acolher os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, a gente só consegue se a gente vive isso, né? E não tem etapa, a gente quer encurtar etapa, né? Hoje em dia, né, um luto tem, claro, né, dadas todas as recomendações, né, diante do DSM, que é o Manual, né, Estatístico de Transtornos Mentais, mas o luto passaria aí, se não passar em 2 semanas, né? Claro, né? Lembrando aí que tem uma certa recomendação, né, para o uso do manual. Mas enfim, né? O luto é uma coisa que ele nunca acaba, né? O luto ele vai acontecendo dentro de você. Então tem Então, pessoas. então a gente tem que esperar isso também. A gente tem que acolher isso como legítimo. Eu tô sentindo, é real, É tipo né? Por assim, que que eu tenho que sair correndo diante disso? a Não, eu vida tô não, vivendo a vida não é só isso. coisas boas, a vida também é Não, dificuldades, né? né? E aí, às vezes a gente tem essa necessidade, sabe? Não, eu não quero sentir, né? Eu É, quero, Tatiane, pelo amor de Deus, me recomenda para o psiquiatra, porque eu não quero mais sentir, tá doendo, né? E a gente tem uma dificuldade de lidar com as nossas angústias, e a gente precisa aprender, porque a angústia, ela dá pistas, pistas dos nossos desejos, pistas que têm a ver com as nossas faltas, e a gente precisa aprender a elaborar essas angústias, não fugir delas. Então, encará-las. encará-las, né? E aí a gente precisa sentir, né? Quando eu falo que precisa sentir, é que a gente tem uma enorme, o mundo nos oferece aí uma série de escapismos. Se você colocar aí no Google agora, começar uma frase, ele vai completar para você, Uhum. né? Ou seja, ele sabe o que você quer. Né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Em De lidar com tudo isso. recentrar, de lidar com as angústias. A gente tem escapismos o tempo inteiro. Não olhe para isso, né? Olha para cá, olha para outro lugar. Então eu acho que a gente precisa aprender a lidar, né, com essa dor, com essa angústia. A gente precisa investigar sobre isso. Isso dá pistas sobre quem nós somos, sobre às vezes alguns valores que foram corrompidos no caminho, nas experiências da vida. Isso dá pistas sobre o seu amor, sobre a falta de amor, sobre o medo de amar, né, sobre tantas coisas que têm a ver com você. Você é único, né? E É o para seu isso, jeito de ser, de sentir. para isso você precisa submeter a fazer terapia, Para isso você análise, né? precisa de cuidado. Você precisa cuidar de si. Né? Vamos Porque pensar, se fala hoje tanto em autocuidado, como maneiras, né, de cuidar da é, aparência, mas é cuidado de si. É o quanto você cuida de si, do seu corpo, da sua vida, da sua mente. Tudo que acontece aqui, né, não é cabeça e corpo, é parte de um único sistema. Né? Então, é cuidar da sua vida, é o cuidado de si, com a sua porque saúde. você sabe que ainda hoje existe gente que acha que não precisa de terapia, né? Sim, sim, né? E eu acho que o objetivo desse livro, né, é dizer que como é que você lida com suas angústias, seu mal-estar, né? Como é que você olha para suas relações interpessoais, né? Nós somos seres, né? Que a nossa saúde, pela Organização Mundial da Saúde, né? É biopsicossocial e espiritual. Nós temos dimensões psíquicas. Então, como é que você está vivendo? Né? Olha, no tempo que a gente vive aí, lidar com a nossa angústia é necessário, é urgente, né? É acolher, né? Olha, hoje eu não estou bem e tá tudo bem, não tá bem, tá, né? Vamos falar mais sobre isso. Então a gente silencia, a gente só fala, a comunicação fica muito a serviço de se proteger de uma ameaça, né? Não, não se trata disso, mas ali num processo terapêutico você se escuta, você encara a si mesmo, né? Não tem como fugir ali. É você se escutando, né? Num abismo, né? Onde muitas vezes as palavras elas são usadas para que você possa se escutar, se ouvir, elaborar, compreender mais de si. Né? Acho aí muitos esportes super radicais, mas agora você encarar você mesmo, suas dores, suas experiências, né? Para que você possa elaborar e tomar um norte, saber, né? Sair de um sintoma, de uma inquietação para o seu desejo, para aquilo que é norte, para aquilo que você quer desejar. Isso aí é incrível,
né? Então a gente precisa saber lidar com isso, né? Legal. A angústia não é ruim, não. Ela está dizendo alguma coisa. A gente que tem dificuldade de escutar. Eu acho que se conhecer é muito importante, né? Investir no conhecimento próprio, né? Tem gente que olha as relações e o fazer terapia como dar aquele dinheiro para o terapeuta, né? Mas não, na verdade é tudo sobre você, né? É você falando sobre você, você se ouvindo, o terapeuta te ouvindo, e é um dos poucos momentos da vida que a conversa só gira em torno de você, né? E Eu vi muita uma gente ainda não brincadeirinha conseguiu dessas. perceber isso, Eu vi uma brincadeirinha dessas aí nessas culturas digitais aí. Como que é? Falava, eu vou ao psicólogo para ouvir o que eu tenho a dizer, né? E é isso, se trata disso. eu acho que o processo mais terapêutico que tem é esse. Você se ouve, né? É. E às vezes na hora que você expõe, você mesmo resolve. Que é a coragem, né? Que é a coragem de você tirar as vendas, que é a coragem de você saber mais de si, de você parar de se defender, de colocar a culpa no mundo, nas coisas, no cachorro. Incrível, Tatiana, o problema não sou eu, o problema é do mundo, É. né? E aí a gente começa a se responsabilizar, a gente começa a olhar pra gente, né? Tem Por que gente a que gente se acha defende tanto disso? Tem gente que acha que o terapeuta responde, né? Mas ele não responde, ele mais pergunta, né? E você sabe que foi um ato bastante corajoso até de me colocar atendendo nesse livro, né? Porque tem muita ideia de que, né, o terapeuta vai te dizer o caminho. Não, ele vai devolver a potência para você, para que você possa assumir, né, a sua própria vida. E aí colocar, né, eu atendendo nesse livro foi um grande objetivo, porque muitas vezes essas técnicas utilizadas, né, num processo de escuta, né? Na verdade, nós somos escutadores, né? Então, a gente escuta para que a gente possa fazer intervenções, né? A gente escuta para que faça a pessoa, né, muitas vezes pensar sobre aquilo que ela está falando e ela não está se ouvindo. Então, aqui não tem caminho, né? Claro que, né, o psicólogo fala, assim, né, mas sem dar spoiler, mas o que você vai ver aqui no livro é muitas vezes, né, repetindo algumas palavras que quando elas devolvem a você, né, quando o psicólogo devolve a você, né, você escuta de uma maneira diferente, né? E seu mundo se modifica, Sim, né? sim. O que eu gosto muito da análise é os links que o analista faz. Porque ele consegue linkar coisas que você falou no mês passado com coisas que você tá falando hoje, com coisas que você falou no ano passado. Isso é muito legal. Eu acho que essa costura é As muito relações. interessante. E às vezes é uma coisa que você mesmo não consegue perceber, né? É muito, tipo, Como isso é a gente muito tem legal. repetições, né? O nosso aparelho Cara, psíquico, ele trabalha, né, com economia de energia. muito E a gente não legal. percebe que a gente repete muito. É. Uma vez eu falei numa análise, me expondo aqui. Eu fiz Por que não? um ato falho, tipo um ato falho, Uhum. e eu falei uma coisa mais ou menos assim, que eu tava investindo, é, eu tava, in- era mais ou menos assim, que eu tava investindo em me tornar menos corajoso. Falei uma coisa mais ou menos assim. Aí o terapeuta falou assim, mano, você viu o que você falou? Aí eu falei, o que que eu falei? Ele falou, você tá investindo em se tornar menos corajoso? Tipo, por que que você tá fazendo isso? E era isso, um ato falho, assim, que eu tipo, soltei. E aí eu comecei a entender que, Os sabe, a equívocos. questão da autossabotagem mesmo, assim, tipo, eu tô investindo em me tornar menos corajoso, tô investindo em encarar menos as coisas, tô investindo. E, tipo assim, pra mim foi muito importante esse ato falho que eu mesmo falei, sabe? Você vê. Mas é isso, né? Na linguagem que tá os equívocos, né? E esses equívocos falam sobre nós, né? Ou seja, é nessa hora que nessa escuta, né, atenta, esse terapeuta pôde fazer essa intervenção que você parou seu modelo automático, né, de pensar e começou a entender mais e elaborar sobre, né, quais são os medos aí, né, que Aí ele decorrem falou: "Você tá disso. investindo em se tornar menos corajoso? Então para de fazer isso. A sessão acabou, pode ir embora. Pensa sobre isso."
Pois é, né? É É isso. muito isso, é. É muito interessante. E quando você escuta, né, é menos corajoso, calma, né? É. Você escuta diferente, né? A gente tá acostumada a ouvir ruído, ouvir as coisas aqui, a gente, Sim. né? Agora, quando você escuta, dispõe de uma sensibilidade, É, dispõe de uma atenção, dispõe de... sim, eu adorei esse ato falho. Pra quem não sabe, ato falho é algo que às vezes você fala sem perceber que você tá falando, mas é uma coisa que tá interna ali dentro de você, Isso, né? Uma né. manifestação inconsciente dos equívocos da linguagem. Por exemplo, aqui tem um ato falho interessante, né? Que a personagem fala assim: e aí, Tatiana, ele me bateu. A porta, eu não entendi. Não, ele bateu a porta. Eu falei, não entendi. A questão ali, né, inconsciente, é que ela estava tentando se defender, mas ela acreditava que ele tinha batido nela. Então, ele me bateu a porta, foi o ato Que falho. legal, Foi o cara. equívoco que na linguagem saiu, escapou. Então, esses atos falhos, eles escapam, E é né? E é impressionante, uma né. manifestação do inconsciente, Cara, o né? ser A humano gente é está dizendo o tempo incrível. inteiro, a gente só não escuta o que o outro está O ser dizendo. humano é incrível, por causa que você vê que conceito profundo, né. É muito legal isso. Mas a tentativa nessa história da personagem é mesmo se defender, porque para ela era muito difícil lidar, né, com esse marido que sim era agressivo, né, e que uma série de repetições que ela tinha tentava, né, encobrir aí a sua escolha amorosa diante da repetição da relação com a sua mãe, que é a primeira história que a gente falou Muito sobre interessante. agressividade. Tati, chegou uma hora de um quadro que eu criei para essa E conversa. E qual que é a ideia? Para todos os convidados, eu tenho uma máxima que é assim, que livro bom é o livro que você leu. Então, para todos os convidados, eu dou um livro meu olha só, de você está muito presente. bem acompanhado. E é um livro que eu li já. Que legal. Então, alguns desses livros, alguns são velhos, alguns são usados. E, e eu escolho um livro que eu acho que tem a ver com o convidado. Para você, eu escolhi esse livro para ser feliz no amor, do Flávio Gicovati. Doutor Gicovati, Flávio Gicovati incrível. é um psiquiatra, também psicólogo, que já morreu, né? E no dia que eu comprei esse livro, ele estava na Livraria Cultura. Ah, É. é? E eu encontrei com ele, assim, do nada, conversei com ele. Então é um livro que tem uma importância para mim. Que É. legal! Eu tenho um outro dele também. E eu gosto muito dele, né? Ele tem aquele conceito da psicoterapia breve. Sim. Ele tem umas paradas muito legais. Fiz uma dedicatória aqui pra Que você. coisa linda, É o meu presente obrigada, eu pra te te agradecer agradeço. por Estou você. muito bem acompanhada. Você sabe, né, que eu estudo, sou uma estudante do amor, né, das relações Sim, amorosas, né, então a última especialização que fiz, né, pela universidade, pela USP, que foi reabilitação do amor patológico, que me ajudou a que escrever também as legal. histórias no livro. E o próximo livro, provavelmente, ele sai aí, Que né, legal. falando um pouco mais, né, por que que a gente escolhe quem escolhe, né? O que que tem a ver, né? Como é que a gente faz a escolha amorosa? A partir de onde, né? Muito Então, bom isso. logo mais. Isso me interessa. Não é? Mas te agradeço, vai ajudar muito, vai contribuir bastante. Doutor Gicovati, olha que legal, adorei esse quadro. Eu acho que você vai gostar. Pra encerrar, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo no final da entrevista. Que é assim: se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesma, qual conselho você daria? Vai com medo, né? Mas vai para se descobrir diante desse medo. É isso. Só Vai começaria antes, né? mesmo com medo? Vai com medo mesmo, né? Vai porque você precisa viver as experiências desse medo. E muitas vezes o medo, ele aprisiona a gente. Faz com que a gente não ande, a gente paralisa, né? O medo é algo estrutural, né? Mas muitas vezes ele paralisa. Ele serve para que a gente possa se projetar ou ele nos paralisa. E muitas vezes, né, me paralisou. Né? Quando eu falo que foi a dor, foi as próprias vicissitudes da vida, foi o próprio mal-estar que me levou à terapia,
né, eu falo sobre isso, sobre estar, né, para que eu possa cuidar do outro, para que eu possa amar o outro numa, né, de uma grandeza, né, na sua grandiosidade, na potência do amor. Eu preciso amar a mim mesma, eu preciso cuidar de mim e preciso entender também sobre os meus medos. Então a gente compreende, né, quando a gente vive eles, né? Então, talvez eu falasse isso para mim, né, lá atrás, né, quando começou, vai com medo mesmo. É isso aí, né? Você se constitui por isso também. Muito bom. Obrigado, Tati. Obrigada, Muito querido. Que obrigado bate-papo por essa gostoso. Com conversa. presente e tudo. Pessoal, Parabéns, Má. Tatiane Obrigada. lançou o livro Valida-te. Quem quiser comprar, tem na Amazon, né? Tem na Amazon, disponível na Amazon, disponível agora nas livrarias físicas, em todo lugar. Entrega também no exterior, né? Maravilha. Comprem que vale a pena. É isso aí. Obrigado. Obrigada, querido. Te agradeço, viu? Ótimo papo. É isso. Até mais.